É possível sobreviver a uma explosão de bomba atômica? Sim, eu sobrevivi. Meu nome é Kuran Lee. Eu tinha 12 anos quando a bomba caiu sobre Nagasaki, a cidade em que nasci. Antes daquela tragédia, no verão de 1945, Nagasaki ainda tinha canto de passarinho. Não nos bairros das fábricas, ali as buzinas e martelos batiam o tempo todo, mas nos campos do sul, onde eu morava com minha mãe e minha irmã Yuki. Por ali a única coisa que se ouvia era o vento nas folhas do arrozal. Quando meu pai morreu, eu ainda era pequenino, não me lembro dele. Só restaram as histórias que minha mãe contava sobre ele, um agricultor. E isso era tudo o que eu queria ser. Eu só queria plantar o suficiente para ajudar minha mãe e minha irmã a abastecer os mercadinhos do centro. Estava sendo moldado para ser um agricultor de um dos mundos de Nagasaki, no mundo daqueles que amassavam barro com os pés. O outro mundo era daqueles que forjavam aço. Nesse outro mundo, havia salário, uniforme, obrigações com o imperador. No mundo rural que eu habitava, havia lama, silêncio e arroz. Apenas isso. Minha mãe costumava dizer que a guerra passava por cima da gente, como se fosse um trem fantasma. Estão guerreando, mas aqui é longe de tudo, dizia ela olhando fixamente para Yuki, visando nos tranquilizar. A gente ouvia, sentia o chão tremer, mas não via ninguém. Então, parecia realmente que a guerra estava longe. Até o dia em que aquele trem fantasma descarrilou. Era 9 de agosto. O céu estava limpo, limpo demais. Lembro de ter dito isso em voz alta. Não tem nuvens no céu hoje, mãe. Era um silêncio estranho, como se o tempo tivesse prendido a respiração. Minha mãe estava do outro lado do canal de irrigação, e Yuki a uns 20 metros de mim. Lembro de minha irmã ter levantado a cabeça, me olhado e me enviado um lindo sorriso. Foi nesse exato momento que tudo desapareceu. Não houve um som de explosão, pelo menos como nos filmes. Foi como se o mundo tivesse sido engolido e cuspido ao mesmo tempo. O arroz, as ferramentas, a água, minha pele, tudo virou outra coisa. Cinza, calor, luz, ausência. Eu e minha mãe sobrevivemos. E o que não teve a mesma sorte. Nós só descobrimos isso 3 dias depois, quando conseguimos voltar aos escombros da nossa propriedade. A cidade que antes forjava armas, agora era só um desenho em carvão. Ninguém gritava. Eu, uma criança, via pessoas andando como sombras, com o olhar parado, tentando entender por que ainda estavam ali. Não demorou muito para eu entender que a morte em Nagasaki não veio só da bomba. Ela veio do susto, da vergonha, da sensação de que fomos deixados de lado até para morrer. Depois que os americanos chegaram, disseram que aquilo era necessário. Disseram que a bomba havia salvado milhões de vidas. Mas nunca me disseram o que ela fez com a minha. O campo onde eu plantava com minha mãe e minha irmã virou terreno radioativo. O canal secou. O arroz não quis mais crescer ali. A guerra acabou, mas a gente nunca voltou ao ponto de onde parou. A Nagasaki que eu conhecia sumiu em menos de um minuto. E nenhuma rendição assinada em papel a trouxe de volta. Sempre achei estranho como os livros falam da bomba. Dados, mapas, megatons, porcentagens. Como se tudo fosse uma equação. Não falam de Yuki. Não falam do menino que perdeu o pé tentando achar a mãe. Nem das pessoas que vi agonizando após aquele clarão que até hoje visita meus pesadelos. Não falam dos que sobreviveram, mas passaram o resto da vida tentando lembrar quem eram antes daquela luz. Minha mãe se foi pouco tempo depois vítima de um câncer que desenvolveu após a bomba. Muitos de nossos conhecidos no vilarejo também não resistiram por muito tempo. Os anos passaram e me chamaram de sobrevivente. Mas eu não sobrevivi. Eu fiquei. A bomba não me matou, mas me levou tudo o que me fazia ser Kuran. Cresci tentando entender aquilo que me atingiu ainda pequeno e tive que conviver com os fantasmas da guerra dia após dia.
Hoje, com mais de 90 anos, me restam lembranças de quando eu ainda era criança. E uma coisa que nunca saiu da minha cabeça: o último sorriso de Yuki antes do céu cair sobre nós.